União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco da campanha contra a influenza, que teve início ontem. Essa é a 19ª campanha de vacinação contra a influenza. E ela iniciou ontem e ela vai até o dia 26 de maio de 2017. E o dia 13 de maio é o dia de mobilização nacional. Esse dia é o dia em que os municípios se preparam, sempre ocorre num dia de sábado, para que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de vacinar durante a semana, elas possam ter essa oportunidade. O slogan da campanha desse ano é "Vacine-se, deixe a gripe para lá", um slogan bem interessante. E o objetivo, qual é o objetivo da campanha, Então, essa campanha ela tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação, que são os grupos eleitos para receber essa vacina. Quais são esses grupos? Nós temos as crianças a partir de 6 meses, a menor de 5 anos, as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, todos eles, os povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, indivíduos com comorbidades, professores das redes pública e privada, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, que vai incluir também os jovens e adolescentes na faixa etária de 12 a 21 anos. E qual é a meta? A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos prioritários para a vacinação. Então, a nossa meta nos anos anteriores era de 80%, e esse ano teve essa mudança e a meta será, precisamos alcançar a meta de 90%. Quais são a categoria de risco clínico com indicação da vacina influenza? Então, nós temos a doença respiratória crônica, a asma em uso de corticoide, inalatório ou sistêmico, moderado ou grave, DPOC, bronquiolite, e aí vai. Na maioria, quase todas as doenças respiratórias crônicas, essas pessoas elas precisam receber essa vacina, é muito importante. Doença cardíaca crônica, que entra aí a doença cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica com comorbidade, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca, a doença renal crônica também, que entra o doente renal nos estádios 3, 4 e 5, síndrome nefrótica e paciente em hemodiálise. A doença hepática crônica, continuando aqui, os diabéticos, aí entra o mellitus tipo 1 e tipo 2 em uso de medicamento, imunossupressão, que é a imunodeficiência congênita ou adquirida, imunossupressão por doença ou medicamentos. Esse grupo também ele vai receber a vacina. Os obesos, obesidade do grau 3, transplantados, tanto aqueles de órgão sólido como medula óssea. E portadores de trissomia, que entra a síndrome de Down, e essas outras síndromes aí citadas, Klinefelter, dentre outras trissomias. Então, a vacina contra a influenza, segundo recomendação da OMS, para a temporada de 2017 do Hemisfério Sul, cada dose da vacina influenza contém cepas do vírus mixovírus influenza inativados, fragmentados e purificados, correspondente aos antígenos hemaglutinina. Então, aqui é a composição da nossa vacina, São 2 tipos de vírus A, o H1N1, que desde 2009
que ele circula, né? E o A, H2, H3N2. E temos o tipo B. Esses foram os vírus que ano passado circularam mais e a vacina foi produzida a partir deles. Serão disponibilizadas vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e Instituto Butantan Sanofi Pasteur. São esses laboratórios que nós estamos recebendo a vacina. A vacina é forma farmacêutica e apresentação. Então, ela é trivalente, como a gente já viu, né? Composta por cepas do mixovírus influenza, que foi visto já, propagadas em ovos embrionados de galinha, purificada, inativada e ajustada à concentração internacionalmente determinada em normas de produção. Então, a vacina ela é produzida a partir do ovo embrionado de galinha, né? Aí, mais na frente a gente vai ver por que as pessoas que têm alergia severa ao ovo, elas não podem, tem uma restrição, né? O laboratório, a gente já falou, que é do Butantan, que nós vamos receber, da França e o Sanofi Pasteur. A indicação, ela é indicada para uso adulto e crianças a partir dos 6 meses, a gente já viu isso, né? As contraindicações, geralmente, é aquelas pessoas que tiveram alguma reação na dose anterior. A apresentação é um frasco, né, de 10 doses, forma farmacêutica, suspensão injetável e a via de administração pode ser intramuscular ou subcutânea. Mas a gente está fazendo esse ano, desde o ano passado, a gente está adotando intramuscular, especialmente intramuscular. E a composição a gente já viu, né? E a conservação é um cuidado que todas as pessoas que trabalham com vacina devem ter, cuidado rigoroso com essa vacina, de estar monitorando a temperatura, e essa temperatura ela tem que estar entre 2 e 8 graus. Então, chama a atenção aí dos municípios para terem muito cuidado, não só com a vacina contra a influenza, mas com todas as vacinas. Utilização após aberto o frasco. Então, depois que, lá no serviço, na unidade de saúde, depois que abre um frasco, é importante que seja colocado a data que abriu e a hora que abriu. E a partir daí você pode utilizar até 7 dias, desde que essa vacina esteja bem conservada entre 2 e 8 graus. Aqui é o esquema, e chama a atenção que esse esquema aqui, gente, é da vacina contra a influenza. Então, muitos questionamentos com relação às crianças. Porque aqui nós sabemos que o nosso grupo-alvo é crianças a partir de 6 meses a menor de 5 anos. Porém, tem aquelas crianças nessa faixa etária que podem ser portadoras de doenças crônicas. Então, aqui o esquema é para todas elas, tá? Então, criança de 6 meses a menor de 2 anos de idade, são 2 doses de 0,25 ml, e o intervalo mínimo é de 4 semanas, e operacionalmente 30 dias após receber a primeira dose. Então, a gente chama bastante atenção nessa questão, que o profissional de saúde ele tem que saber, e o pai, os pais também, né, que aquela criança que está vacinando pela primeira vez, que recebeu só uma dose, com 30 dias ela precisa receber a outra dose, de 0,25 ou de 0,5. Porque ele não vai estar imunizado, se ele não receber as 2 doses. Então, o que se observa durante as campanhas passadas é uma taxa de abandono muito alta. E crianças de 3 a 8 anos de idade, são 2 doses também, de 0,5 ml. O intervalo também é de 30 dias, tá? E as crianças e adultos, as crianças a partir de 9 anos de idade, adultos, é dose única, tá? De 0,5 ml. Todas as crianças de 6 meses a menores de 9 anos que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a influenza após 2010 devem receber apenas uma dose em 2017. E aí a gente chama a atenção aqui que todas as crianças que receberam uma dose nesse período aí, elas vão receber apenas uma dose agora, e a gente chama atenção no volume da dose, na dosagem. É 0,25 ml para criança de 6 meses a menor de 2 anos.
tá? Porque tá uma confusão, a gente tem recebido bastante questionamento quanto a isso. Então, que fique bem claro, é 0,25 ml. Se ela já fez ano passado, ela vai fazer agora só 0,25 ml, que é só uma dose. Não sei se ficou claro. A vacinação será para toda a população indígena, aqui com relação aos índios, a partir de 6 meses de idade, com atenção para o esquema. Então, é o mesmo esquema que a gente já viu antes. Aqui são as situações, aqui, são os grupos prioritários. A vacinação em 2016 com a vacina sazonal e as observações ali. Então, o que a gente pode ver aqui? Criança de 6 meses a menor de 5 anos. Elas receberão, se elas têm 1 ou 2 doses, elas vão receber apenas 1 dose em 2017, como a gente já falou. Dependendo da idade, o volume também muda, né? Crianças entre 6 meses a menor de 9 anos de idade, sem doses anteriores, vacinar a primeira dose e agendar a segunda para 30 dias após a primeira dose. Eu acho que está bem claro, né? As gestantes, vacinar 1 dose em qualquer idade gestacional. Então, não vamos perder a oportunidade, criando situações que não existem. A gestante, em qualquer idade gestacional, ela precisa tomar a dose da influenza. E não há necessidade de comprovação da gestação. As puérperas devem vacinar até 45 dias após o parto e deverão apresentar documento que comprove a gestação. E aí elas podem apresentar a certidão de nascimento do RN, elas podem apresentar a carteira de vacinação, de acompanhamento, né, do pré-natal, ou um documento onde ocorreu o parto. E os trabalhadores da saúde vacinar com 1 dose anualmente todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados nos diferentes níveis de complexidade. Continuando aqui, esse ano nós temos a novidade que nós vamos vacinar os professores da rede pública e privada, né? Então, eles vão receber 1 dose e há, nesse caso aqui, há necessidade de comprovação. Então, o professor ele vai se apresentar na unidade de saúde para receber sua dose e ele vai levar a carteira de vacina dele, se ele tiver, que é importante que todos tenham, né, carteira de vacina, um documento com foto e o contra-cheque. Isso foi acordado entre a Secretaria de Saúde do Estado, comigo, né, e a Educação, e eles acharam melhor esse comprovante, o contra-cheque. Chega, apresenta o contra-cheque e faz a dose e nós não teremos nenhum problema, né? Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, vacinar com 1 ou 2 doses da vacina de acordo com a faixa etária. Por que 1 ou 2 doses? Porque a gente viu que a criança, ela poderá, se ela nunca foi vacinada, ela vai receber 2 doses, certo? Então, nesse caso, que a pessoa portadora de doença crônica, há necessidade de prescrição médica, especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentado no ato da vacinação. Então, o vacinador ele vai pedir essa comprovação. E a população privada de liberdade, incluindo os adolescentes de 12 a 21 anos, vacinar com 1 dose e a articulação deve ser feita entre a Secretaria do Município com a Secretaria de Justiça. Pode ser com a estadual também. A gente sempre, no começo a gente fez depois todo mundo já sabe, cada município já sabe quem são as pessoas que vão precisar tomar e eles vão lá e fazem. Nós nunca tivemos nenhum problema quanto a isso. E a via de administração, né? Então, as vacinas do Instituto Butantan e do Instituto Butantan Sanofi Pasteur da França devem ser administradas preferencialmente por via intramuscular. Agora, em pacientes que apresentam discrasias sanguíneas, né, ou estejam utilizando anticoagulantes orais,
recomenda-se a administração da vacina por via subcutânea. E para a vacina Sanofi Pasteur dos Estados Unidos, utilizar a via intramuscular. A administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos. Então, ela pode ser administrada com outras vacinas sem nenhum problema, né? Só tem que ter o cuidado, né, de administração com seringas diferentes em locais anatômicos diferentes. Mas ela pode ser feita com outras vacinas no mesmo dia, sem problema nenhum. Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem reduzir ou anular a resposta imunológica. Esse fenômeno não se aplica aos corticosteroides utilizados na terapêutica de reposição, em tratamentos sistêmicos de curto prazo. Então, não deve ser contraindicação isso daí. Menos de 2 semanas, aqueles tratamentos que fazem rapidamente, só para com corticosteroides, não há necessidade de deixar de vacinar por conta disso, né? Ou por outras vias de administração que não causem imunossupressão. Os doadores de sangue, eles devem doar primeiro para depois vacinar. Se eles não fizerem isso, se eles tomarem a vacina primeiro, nesse caso, eles têm que esperar 48 horas para poder doar. Aqui são as precauções, né? Toda vacina tem as precauções. Por que eu não posso vacinar agora, mas eu posso vacinar depois? É uma precaução, né? Então, em doenças agudas, febris moderadas ou graves, eu vou adiar a vacinação. Vou falar para o paciente, olha, mais tarde você volta, depois quando você ficar bem, você volta. As pessoas com história de alergia ao ovo, que apresentem apenas urticária após a exposição, podem receber a vacina, desde que seja num ambiente seguro, num ambiente hospitalar, onde se ela tiver algum problema, alguma reação, tem um atendimento para ela. E em caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré, no período de até 6 semanas após uma dose anterior, recomenda-se realizar a avaliação médica criteriosa sobre o benefício e risco da vacina antes da administração de uma nova dose. Então, aquelas pessoas que já tiveram Guillain-Barré, tomaram a vacina e tiveram essa síndrome, deve ser avaliada, se for preciso. Hoje, o médico é que vai avaliar o risco-benefício. Qual é melhor? A pessoa ficar doente de gripe ou vacinar? As contraindicações, quando realmente não pode ser feita a vacina. Pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores, bem como a qualquer componente da vacina. A gente sabe que a vacina tem uma lista lá da composição, né? Não é só os três tipos de vírus, né? Mas tem outros componentes que acompanham a vacina e a pessoa pode ter alergia a algum desses, né? Aí ela não pode realmente tomar. E a outra, bem como a qualquer componente da vacina ou alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados, uma alergia grave mesmo. E reações anafiláticas graves também em doses anteriores contraindicam doses subsequentes. Com relação à vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, é muito importante numa campanha ter essa vigilância. Os profissionais de saúde, eles devem ficar atentos e também a população, porque se tiver algum rumor de um evento adverso, alguém que tomou uma vacina e teve um evento adverso, sentiu alguma reação, é importante que isso seja notificado, até para tirar, se realmente, comprovar se foi da vacina ou não, mas para isso é necessário a notificação. Então, as vacinas de influenza sazonais, elas têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas, pois são constituídas por vírus inativados. A gente viu pedaços de vírus, não é o vírus inteiro, eles são fracionados e purificados, portanto, não contém vírus vivo e não causam a doença. Então, existe aquela... tomei a vacina e fiquei doente. Não, você já estava com outro tipo de vírus ou com o mesmo. Eventos adversos pós-vacinação. Qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou achado laboratorial anormal. Isso a gente considera um evento. Qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que
não necessariamente possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico, imunoglobulinas e soros heterólogos. De acordo com a sua localização, podem ser locais ou sistêmicos. E de acordo com a sua gravidade, eles podem ser graves e não graves. Ainda com relação aos eventos, nós temos as manifestações locais, as manifestações sistêmicas e as reações de hipersensibilidade. Nas locais, pode ocorrer dor no local, todo mundo sabe disso, no local da injeção. Pode ocorrer eritema, induração, benignas e autolimitadas. E, geralmente, esses eventos eles, são resolvidos em 48 horas. Abscessos associados com infecção secundária ou erros de imunização. Os abscessos eles podem ocorrer, tem o abscesso quente e o frio, e eles podem ocorrer, o quente geralmente por contaminação, a questão do cuidado de lavar a mão antes de cada procedimento, cuidado com a sala de vacinação, a higiene, tudo isso tem que ter o cuidado para não ocorrer esse tipo de evento. E o evento que é o abscesso frio, ele pode ocorrer por erro de imunização. Aplicou no local errado, por exemplo, a dose errada. E as manifestações sistêmicas podem ser febre, mal-estar, mialgia, que podem começar de 6, esse horário aqui é muito importante que todo mundo saiba, de 6 a 12 horas após a vacinação. Manifestações são mais frequentes em pessoas que não tiveram contato anterior com a vacina, ou seja, são pessoas que estão recebendo a vacina pela primeira vez. As reações de hipersensibilidade são reações anafiláticas a qualquer componente da vacina. E as manifestações neurológicas também, que a síndrome de Guillain-Barré é uma, né? E é muito raro ocorrer. Entre 1 a 21 dias, ela pode ocorrer, os sintomas aparecem entre 1 a 21 dias e no máximo até 6 semanas após a administração da vacina. Então tem que ficar atento. Importante citar que o próprio vírus da influenza pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré e que a frequência de um caso por milhão de doses administradas encontrada em alguns estudos é muito menor que o risco de complicações da influenza que podem ser prevenidas pela imunização. Então, vale a pena. Pessoas com história de alergia grave à proteína do ovo de galinha, assim como a qualquer componente da vacina, necessitam ser avaliadas pelo médico. Se for indicada a administração da vacina nessas pessoas, a mesma deve ser realizada, eu até falei já, nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, no CRIE, ou em hospitais, serviços de emergência, com recursos materiais e humanos para lidar com a reação de situação de risco elevado da influenza. Aqui é o registro das doses aplicadas, é importante essa parte aqui, porque o maior problema do estado do Maranhão está nos registros. Então, eles fazem a vacina, mas acabam cometendo erros na hora de registrar as doses. Então, bastante atenção aqui. Então, para essa campanha da influenza 2017, foi acrescido o grupo de professores das escolas públicas e privadas, junto aos grupos prioritários já existentes, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, tá? Vai ser por grupo, por sala de vacina e faixa etária, incluindo os grupos de comorbidades e o grupo sem comorbidades. E aí, antes que eu esqueça, eu vou falar logo aqui no grupo sem comorbidade. Os grupos sem comorbidade é aquele grupo que vai vacinar depois que encerra a campanha, que o município tem uma sobra de vacina e ele pode eleger o grupo que ele quer fazer. Ele quer fazer essas doses numa empresa ou alguém que procura a sala de vacina e a campanha já encerrou. Então, esse é o grupo sem comorbidade e vai ter onde registrar essas doses. Porque cada município ele deve ter em mente que aquela dose que ele recebe, ele precisa prestar contas no sistema de informação. Então, os registros deverão ser feitos considerando o grupo prioritário, no entanto, deve-se atentar para a prioridade do registro de doses aplicadas a cada população. Então, um exemplo, a pessoa na condição de gestante ou puérpera
Neste caso, a dose deverá ser registrada no grupo gestante ou puérpera, independente de esta ser uma trabalhadora de saúde. Vamos dizer que nós temos um trabalhador de saúde aqui, uma trabalhadora de saúde aqui que está gestante e ela vai vacinar. Eu não vou registrá-la como trabalhadora de saúde, eu vou registrá-la como gestante. Tá? Outro, trabalhadores de saúde, professores com 60 anos e mais devem ser registrados no grupo de idosos. Aí para questão de cobertura, tá? Registro para grupos prioritários. Está bem didático, assim, todo mundo tem, isso está no informe técnico, esse quadro, todos os municípios receberam esse informe. Crianças, 6 meses a menor de 5 anos, mas é a mesma coisa que já foi falado antes. Vai receber a D1, vai registrar em D1, se ela receberão estas doses, somente crianças que nunca foram vacinadas em campanhas anteriores, 2011 a 2016. Então, elas vão receber a D1, essas crianças, tá? E a D2, vão receber D1 e D2. E vai registrar lá em D1 e D2. E a DU são aquelas crianças que já receberam, nesse período de 2010 até 2016, alguma dose, elas receberam. Então, vai se registrar como dose única, que nós estamos chamando aqui de DU. As gestantes de 9 a 59 anos receberão esta dose, todas as gestantes, exceto indígenas. Trabalhadores de saúde de 9 a 59 anos, são os trabalhadores de saúde com 60 anos e mais, devem ser registrados no grupo de idosos. A gente já até comentou aqui. A puérpera de 9 a 59, todas as puérperas até 45 dias após o parto devem ser vacinadas. E os idosos, a partir de 60 anos, é dose única também. E todas as pessoas com mais de 60 anos. Aí os indígenas, é a mesma coisa, ali as crianças de 6 meses a menor de 9 anos, que nunca receberam, vão receber D1 e D2, e se já receberam, vão receber dose única. E a partir de 9 anos, dose única. População privada de liberdade, a mesma coisa, vai ser registrada lá também, exceto os idosos. Mas já está dizendo ali, está bem claro, de 9 a 59 anos. Então, 60 anos e mais já vai ser registrado como idoso. Tá? Os professores, de 9 a 59 anos, também está ali, dose única, e exceto os idosos. Registro para grupos com comorbidade. Então, o boletim ele vai estar lá, grupos com comorbidade, que são doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, obesos, imunossupressão e transplantados e as trissomias. Então, os boletins para registro vão estar dessa forma, né? Ali tem a dose, né, permitida para registro e as observações. D1 e D2 para as crianças, a gente já falou tanto aí, posso passar aqui. Aqui o registro para outros grupos sem comorbidade, que eu já falei, vou falar de novo, isso é só depois da campanha. O registro será nesse site, http://cipni.datasus.gov.br. Cada município ele tem seu usuário individual, técnico, né, e senha previamente cadastrada, clicando no botão logar. E aí o segundo passo, ele faz, após a execução do login, ele vai selecionar as opções, vacinação, registro de vacinação, consolidado e registro de doses. Aí tem aqui o quadro mostrando, depois que ele acessa lá o sistema, ele vai lá ver registro de doses, vacinação, registro de doses, aí ele vai acompanhando, né? Registro de doses, e aí vai para o terceiro passo. Selecionar a instância, sala de vacinação, nas caixas de seleção, prosseguindo a escolha de cada filtro de instância. Após selecionar o estabelecimento de saúde, uma grade com a descrição Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2017,
será exibida na parte inferior da janela aberta, conforme abaixo. E após clicar no ícone Ação, para abrir o boletim de registro de doses. O quarto passo, ao clicar no ícone Ação, será exposto uma nova tela, o boletim para registro de doses da vacina influenza. O boletim contém todos os grupos prioritários contemplados na campanha para que a digitação do grupo seja feita e deve-se clicar ao final do boletim novamente no ícone Ação, para poder salvar. Atenção! A habilitação do campo para digitação deve ser feita linha a linha, clicando no ícone Ação. E para que o dado digitado seja gravado com sucesso, deve-se clicar no ícone Ação. Registro nominal através do CPNI Desktop ou Web. Então, hoje, o Estado do Maranhão ele trabalha com praticamente 3 sistemas. Que, na verdade, o CPNI é um só, mas ele pode ser desktop, quem entende, ou o que é desktop, ou web. O desktop é que a informação é gerada na sala de vacina e depois essa informação ela é gravada e vem lá para o município, né, para a coordenação municipal, para essa informação ser transmitida para o DataSUS. E o web, ele é online. Você chega na sala de vacina, faz sua dose e já ali já fica seu registro, seu cadastro, fica tudo ali. E já vai direto para o DataSUS, não há necessidade de transmissão. Então, os estabelecimentos de saúde que desejarem incluir a informação nominalmente da dose aplicada da vacina influenza trivalente no CPNI Desktop devem obrigatoriamente selecionar no registro de vacinação o grupo atendimento, população geral, estratégia campanha, imunobiológico, influenza trivalente, está lá as letrinhas, flu 3 valente, a dose, se é DU, se é D1 ou se é D2, de acordo com o público-alvo. O registro das doses aplicadas, então muito atento, tem até uma lâmpadazinha ali, a unidade de saúde utiliza o CPNI Desktop ou Web e opta por registrar os vacinados com a influenza trivalente nominalmente, ele tem que atentar para isso, se ele for fazer isso. Que eu acho que o município não deve estar fazendo isso, porque agora, nesse momento, por causa da campanha, a demanda é muito grande, então ele não vai dar conta de fazer esse registro de todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele deve registrar os dados no site da campanha para validar a informação. Ele tem que saber que a informação dele só será validada pelo site. Ele vai informar doses por site, como a gente falou lá no comecinho. Por sala de vacina, por grupo prioritário, por faixa etária, por dose. Registrar no CPNI obrigatoriamente na estratégia campanha, lembrando que estas informações serão validadas para compor o registro nominal no banco de dados, porém não serão validadas para o fim de cobertura vacinal e não contabilizadas como dose aplicada. Muita atenção para essa informação. Então, você pode utilizar o CPNI desde que não lembre que essa dose ela não vai entrar como cobertura vacinal, não vai contar. O que vai contar é o seu registro no site da campanha. Outro comunicado importante sobre o registro. Não será estimada a cobertura por grupo comorbidade e grupo população privada de liberdade. Para estes 2 grupos estarão disponíveis somente relatórios de doses aplicadas e doses aplicadas por faixa etária. Para o grupo de professores das escolas públicas e privadas, somente será disponibilizado cobertura por unidade federada, uma vez que o PNI não recebeu do MEC o detalhamento do quantitativo de professores por regional e município. É provável que ano que vem a gente tenha a cobertura dos professores, mas esse ano só o Estado que terá a cobertura dos professores. Reforçamos que é fundamental que se faça a movimentação mensal de imunobiológicos no CPNI, referente às vacinas utilizadas na campanha da influenza 2017, a fim de informar, monitorar e avaliar as perdas para melhor planejamento futuro das ações a serem desenvolvidas pelo PNI. Então, essa informação é muito importante, todo município já conhece, ele sabe que toda dose de vacina que ele recebe, ele precisa estar fazendo esse movimento. A vacina chegou, dá entrada no sistema,
depois utiliza o mapa de utilização de imunobiológico para ele poder saber o que perdeu, o que utilizou. Aqui, devido à magnitude da campanha, a gente orienta, né, comunicação social importante para atender às demandas dos educadores, dos profissionais de saúde, da população e da sociedade civil, da imprensa e publicidade. Então, é importante que essa campanha seja bem amplamente divulgada para todos, pelo tamanho que ela é. Que todo ano aumenta um grupo. Aqui é a avaliação da campanha Influenza 2016. Aí eu não vou... A gente só vai falar um pouquinho aqui, como vocês podem ver, ano passado, nós conseguimos... O que está de azul foi porque conseguiu alcançar a meta. O que está de vermelho é porque não conseguiu alcançar a meta. Nós não conseguimos alcançar a meta nas crianças de 6 meses a menor de 2 anos. Então, é um grupo importante que adoece muito e que precisa ser vacinado. E os municípios devem ficar atentos a isso. E os indígenas também não conseguiram alcançar essa meta. No geral, nós ficamos com 92,24% de cobertura. É uma campanha que realmente o Estado consegue cobertura. Aqui chamando a atenção, né, para a taxa de abandono que eu falei no início, que muitas crianças elas fazem a primeira dose e não retornam para fazer a segunda. E aí essa criança ela não está imunizada. E a taxa de abandono é muito alta. Aqui, ó, das crianças não indígenas chega uma taxa de 73%, uma taxa muito alta. E das crianças indígenas, muito mais alta ainda, 82% dessas crianças que fizeram a primeira dose não fizeram a segunda. E, no total, 73%, 75%. A febre amarela, antes, ela era feita assim, uma dose a cada 10 anos. Quem lembra do antigo esquema sabe disso, né? Está lembrando. Depois ela mudou, se eu não me engano, foi em 2014. Ela mudou para 2 doses. A pessoa aí tem toda uma situação, 2 doses para as crianças, que recebiam uma dose com 9 meses, e outra com 4 anos. Mas esse ano, todo mundo está acompanhando, né? Vários estados estão vivendo uma situação de casos de febre amarela, um surto, na verdade. Espírito Santo, começou em Minas Gerais, São Paulo, até Rio de Janeiro. Tem registro de casos. E outros estados com história de epizotia de macacos. Para nossa surpresa, nesse mês de abril, houve uma mudança no calendário. A gente já sabia que a OMS ela recomendava só uma dose, mas o PNI, nesse período de 2014, resolveu acrescentar mais uma dose, adotar mais uma dose. Mas a OMS, desde 2014, ela já recomendava só uma dose da vacina febre amarela. E aí a gente vai falar um pouquinho da nota técnica que nós recebemos agora no começo de abril. Então, no dia 5 de abril de 2017, o Ministério da Saúde anunciou a adoção de dose única da vacina contra a febre amarela para as áreas com recomendação de vacinação em todo o país. E o anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A medida é válida a partir deste mês de abril e está de acordo com a orientação da OMS, que já adota uma dose só. Então, a nota é a nota número 94, da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde indica dose única para as áreas com recomendação de vacinação em todo o país, e a medida atende às recomendações da OMS. Por quê? Lembrando que o estado do Maranhão, todos os municípios são áreas de recomendação de vacinação contra a febre amarela. Tá? Então, por que essa mudança, né? Eles dizem que a dose de reforço não é mais recomendada por considerar que a imunidade protetora desenvolve-se dentro de 30 dias, né? Por cerca de 99% das pessoas que recebem uma dose da vacina contra a febre amarela. Então, é uma eficácia muito boa, de quase 100%. E a população-alvo são as crianças de 9 meses, a partir de 9 meses, até pessoas com 59 anos de idade, tá? Nas áreas de recomendação de vacinação e também nas áreas com recomendação temporária de vacinação.
Porque esses estados que estão ocorrendo os surtos, muitos deles não eram área de recomendação. Não tinha vacina febre amarela, eles não faziam febre amarela lá, porque não era área de recomendação. Então, pessoas a partir de 60 anos, vacinar somente se residem ou forem se destacar para áreas com transmissão ativa de febre amarela. O serviço de saúde tem que avaliar perguntando se a pessoa não se enquadra nas contraindicações já determinadas antes de administrar a vacina. Então, o que quer dizer isso aí? Uma pessoa de 60 anos que precisa ir para uma área dessas, que está ocorrendo surto, e ele precisa ir, ele tem que consultar o médico dele e esse médico ele vai avaliar o risco-benefício. Se ele vacina ou corre o risco de ter a doença. As gestantes, em qualquer idade gestacional, só deverão ser vacinadas se residem em local próximo onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus, epizootia, casos em humanos e vetores na área afetada. Mulheres amamentando, aleitamento exclusivo até o 6º mês do bebê, elas só deverão ser vacinadas se residem em local próximo onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus. Se realmente houver necessidade de vacinar essa mulher amamentando, ela deve suspender o aleitamento por 10 dias. Foi uma outra mudança. Antes, ela suspenderia por 30 dias. Agora, 10 dias. Só 10 dias. Lembrando que é contraindicado a mulher vacinar, mas sempre tem essa ressalva. Se ela for para uma área de risco, vai se avaliar o risco-benefício. Os viajantes. Pessoas que forem viajar para áreas em vigência de surtos ou para países que exijam certificado internacional de vacinação e profilaxia, vacinar 10 dias antes da viagem, de acordo com a situação vacinal. Então, isso aqui é muito importante, porque hoje nós temos, assim, as pessoas estão sempre viajando. E elas precisam saber disso. E nós, profissionais de saúde, precisamos estar informando isso daí, que é muito importante esses 10 dias antes. E que, com esse surto que ocorreram aí nesses estados, muitos países entraram na lista de exigência desse certificado. Então, a pessoa tem que vacinar 10 dias antes da viagem, que é o tempo que essa vacina vai produzir os anticorpos necessários. E aí depois que ela toma essa vacina, aqui no Maranhão, ela procura o aeroporto. Lá no aeroporto tem a Anvisa, um posto da Anvisa, e lá ele vai receber o certificado. Ele precisa levar essa carteira e todas as pessoas que forem viajar, e não só todas as pessoas que forem viajar, mas todas as pessoas que forem vacinar, elas precisam exigir o lote da vacina, principalmente a febre amarela. E lá ele sabe se a pessoa botou um lote do passado ou não. Eles questionaram outro dia um lote de vacina aí de uma pessoa que foi, acho que a pessoa não tinha o lote, tomou a vacina muito tempo atrás, não tinha o lote, pegou um lote atual. E eles sabem. Então é importante que nós, como profissionais de saúde, a gente esteja assim, informando essas pessoas. Doação de sangue, e a pessoa que for fazer a vacina febre amarela deverá ficar inapto por 4 semanas. Os serviços devem organizar a coleta dos doadores antes de fazer a vacina. Então, aqui é um mês. Orientações e indicação da dose única. Então, os municípios dos estados considerados áreas com recomendação para vacinação contra a febre amarela, mas que neste momento não há registro de casos e ou epizootias em primatas não humanos, devem realizar ações de rotina, não devendo neste momento ser desenvolvida qualquer estratégia de intensificação. Esse é o caso do Maranhão. Nós não temos registro de casos nem em macaco comprovado, nenhum resultado positivo de morte de macaco por febre amarela. Nós não temos registro de humanos, então as pessoas não precisam ficar correndo para fazer vacina contra a febre amarela.
exceto naquelas situações se realmente vão viajar para essas áreas. E a vacina deve ser feita na rotina. Lembrando que a nossa cobertura no estado é muito baixa com a febre amarela. Então, a gente precisa ter uma atenção especial, porque se essa vacina fosse feita adequadamente, a cobertura fosse boa, hoje nós estaríamos tranquilos e não estaria faltando febre amarela nos postos, né? Porque todo mundo já estaria vacinado e a gente só está precisando de uma dose agora, né? Então, a vacinação neste momento deve ser feita prioritariamente em áreas com risco de transmissão e que os municípios afetados busquem alcançar a meta de 95% da população-alvo. Foi outra mudançazinha pequena. Antes era 100% a nossa meta. Aí baixou aí para 95%. É importante esclarecer à população que não há motivo para a busca da vacinação de forma indiscriminada em regiões que não há evidência de circulação ativa do vírus da febre amarela. Então, a gente tem sempre que insistir com as pessoas que procuram a unidade de saúde para vacinar com febre amarela, insistir que eles levem a carteira, que eles procurem a carteira deles, porque vacina é muito bom, mas também, demais, pode causar um evento indesejado. Então, é importante que as pessoas realmente tenham maior cuidado com a carteira de vacina, que elas levem essa carteira para o posto para ser avaliada, e aí vai se ver a necessidade realmente se ela precisa de uma dose ou não. A vacina contra a febre amarela é segura, no entanto, pode causar eventos adversos graves pós-vacinação, se não foram avaliadas as precauções e contraindicações da vacina. Avaliar o risco-benefício em receber a vacina sem recomendação da vacina. Então, é muito importante ficar atento a essa informação. A nota técnica, ela tem o anexo, que é bem grande e que está dando todas as orientações que não tinha como a gente trazer para cá. Mas, assim, o município, os profissionais de saúde que trabalham com vacina, que são responsáveis pela vacinação nos seus municípios, devem ficar atentos a essas informações. Falando da gestante, tem uma informação na nota técnica que nós discordamos e entramos em contato com o Ministério da Saúde, que ela diz lá, quem já leu a nota técnica, quem está nos assistindo e já leu essa nota técnica, ele viu lá no item 2, que fala que é justamente a nossa situação, que é o estado que não está ocorrendo casos, nem surto, a recomendação para a vacinação dessas pessoas, e lá fala da gestante e da mulher amamentando. E aí diz assim, a gestante, independente do seu estado vacinal, né? Isso não procede. Eu liguei lá, foi um erro, tá? Então, continua a orientação à gestante, se ela já tem uma dose, ela não precisa mais receber nenhuma dose. Porque deu a entender que mesmo que ela já fosse vacinada, ela precisaria de mais uma dose. E não é, só para esclarecer, tá bom?